nós temos uma presença importante aqui no nosso Bastidores CNN, Américo Martins. Vamos entrevistar o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, direto de Lisboa. Contigo a primeira pergunta. Américo, obrigada, ministro, pela presença. Obrigado, Tainá. Ministro, muito obrigado pela oportunidade. Como eu venho conversando com as pessoas aqui no fórum, existe aparentemente uma manifestação e uma movimentação dos seus colegas do Supremo para tentar mediar essa questão do IOF, essa entrada do governo com uma ação no STF com relação ao IOF. Afinal, é o grande assunto dos bastidores aqui. O senhor confirma essa atuação dos ministros? O senhor acha que esse é um caminho para baixar a temperatura? Bom, eu estou há alguns dias já afastado, porque participei de um seminário na Universidade de Coimbra, agora aqui na Universidade de Lisboa, mas o que eu tenho visto, e obviamente acompanhado à distância, que houve uma tentativa inicial de diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, infelizmente não teve êxito, e segundo a nossa Constituição, quando há alguma controvérsia de natureza jurídica como essa, para saber quem é que define as alíquotas do IOF, qual é o setor que será tributado, essa é uma questão eminentemente jurídica, e jurídica de cunho ou de porte constitucional. Qual é o órgão apropriado para resolver essa controvérsia? É exatamente a Suprema Corte. Como diz o nome, é a última instância que vai resolver um dissídio, uma discórdia entre dois poderes. Nós temos, pela Constituição de 88, um sistema de freios e contrapesos muito adequado, que tem funcionado há 36 anos. Há momentos em que o diálogo flui com muita tranquilidade, há momentos de controvérsia. E há, como no futebol, um árbitro que vai decidir isso e será o Supremo Tribunal Federal. Respondendo especificamente à sua questão, quer dizer, há questões que chegam no Supremo Tribunal Federal, eu mesmo participei de alguns julgamentos nesse sentido, que são extremamente complexas. Eu me lembro que uma questão que levou quase 20 anos nos tribunais é a questão dos poupadores, aquela luta, o dissídio entre os poupadores e também os grandes bancos. Isso foi resolvido diante da complexidade da questão por meio de um acordo, por meio, enfim, de uma conciliação. Então, tanto a nossa Constituição quanto a nossa legislação processual permite a conciliação em qualquer grau de jurisdição. Quanto mais complexa a questão, mais se indica uma conciliação. E eu creio que esta é uma questão complexa e que talvez o Supremo possa chamar as partes para que elas se conciliem. Então, antes de passar para a Tainá e para o Uribe, só para deixar claro, então existe um espaço para uma mediação do Supremo, sem dúvida nenhuma, existe um espaço político, a meu ver, porque nós, do Executivo e certamente também por parte dos membros do Legislativo, existe o interesse de resolver essa situação de forma a atender o interesse dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Existe também um espaço institucional ou legal, porque, como eu disse, a própria legislação prevê essa instância de conciliação antes de uma decisão judicial, final e obrigatória. Tainá e Uribe, o ministro está ouvindo vocês. Ministro, eu vou pegar daqui para a gente trazer uma interpretação sua sobre um posicionamento do presidente Lula a respeito desse assunto hoje. Em entrevista na Bahia, ele disse: se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, não for a Suprema Corte, eu não governo mais. O senhor concorda com o presidente? Que interpretação o senhor faz dessa fala? O governo hoje depende do apoio do Supremo Tribunal Federal, então, para validar as suas decisões? Mas uma pergunta rapidinha, ministro. O senhor que foi ministro do Supremo e, claro, tem boa interlocução hoje com os ministros da Suprema Corte, já foi instado a participar desse diálogo, vai atuar para mediar essa crise? Veja, quem está à testa dessa negociação é o ministro Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, que é um profissional extremamente competente, tem grande capacidade de diálogo, seja com o Legislativo e, sobretudo, uma boa entrada no Supremo Tribunal Federal. Então, a questão está em boas mãos, justamente sob a batuta do advogado-geral da União. Eu acho que, claro, não se pode levar a expressão do presidente literalmente. Nós vivemos um presidencialismo de coalizão, não é?
em que o presidente depende do beneplácito do Congresso Nacional para tomar decisões importantes. Nós temos um sistema político partidário muito fragmentado, temos um grande número de partidos políticos, isso dificulta o diálogo e, como eu disse, há momentos em que há impasse, e esse impasse é decidido institucionalmente. Então, a instância adequada, não há surpresa, não há nenhum, digamos assim, não há confronto quando se leva uma questão ao Supremo Tribunal Federal ou ao Poder Judiciário. Uma discussão entre vizinhos, entre uma questão sentimental, uma questão de negócios, alguém tem que decidir, é o judiciário que vai decidir. Uma questão institucionalmente controvertida, naturalmente será decidida pelo Poder Judiciário e, no caso, pelo Supremo Tribunal Federal, que envolve dois poderes da República. Ministro, por isso eu gostaria de fazer ao senhor, para que o senhor avaliasse uma crítica que tem sido feita pelo Congresso Nacional e pela direita. Eles têm afirmado que o Supremo Tribunal Federal está, neste momento, ao lado do governo petista. O senhor, então, discorda dessa avaliação. O Supremo Tribunal Federal reage quando ele é levado a reagir, claro que discordo, porque apresentam ações a ele, né? Claro. Veja, o Poder Judiciário, de modo geral, nos países civilizados, não age de ofício, ele age sempre provocado. E, nesse caso, nós sabemos que existem 3 provocações. Uma da Advocacia Geral da União, outra do partido PL e outra do PSOL. E, claro, instado a decidir, ele não pode optar por não decidir, ele é obrigado a decidir. E ele vai decidir de acordo com o que está na Constituição. Se esse sistema não estiver adequado, na visão de alguns parlamentares, que se modifique a Constituição. Mas essa é, inclusive, uma cláusula pétrea, a separação e a independência dos poderes. De maneira que é um modo correto de se dirimir as questões que surgem entre poderes, e particularmente essa questão que me parece controvertida do ponto de vista jurídico e precisa de uma análise mais vertical. Muito obrigado, ministro Tainá Uribe. O ministro foi muito gentil nos dando a entrevista, mas tem um compromisso, daqui a pouquinho pediu para já sair. Muito obrigado, ministro. Obrigado, Américo. Obrigado, Tainá. Obrigado, Uribe.